Salve galera, mais um vídeo aqui no canal só para você NFC. Eu sou o Lazito para falar do que? Série B das emoções, os jogos da 34ª rodada, no caso agora faltam apenas 4 rodadas para o fim, 12 pontos em disputa, para sabermos quem serão as 4 equipes que estarão na Série B, ou quer dizer, na Série A de 2023, né? O Cruzeiro já garantiu, né? Faltam as demais vagas. No caso, né, a rodada começou na última sexta-feira, dia 7, tivemos 2 partidas, no caso no estádio Heriberto Rios, tivemos a partida entre Criciúma e Náutico, né, onde a equipe do Tigre acabou levando a melhor, vencendo por 2-1 com gols do Igor aos 20 minutos da primeira etapa. Aos 28 minutos, o Everton Brito empatou para o Náutico e depois, no segundo tempo, aí, né, o Criciúma pressionando, conseguiu ali fazer o segundo gol ali com o Lohan, terminando assim Criciúma 2, Náutico 1. Ainda, matematicamente, ainda o Criciúma está na briga, só que depende muito na combinação de resultados aí para poder ainda ter uma chance maior na questão de briga pelo acesso. Ainda tem alguma certa porcentagem ainda de chance. No outro duelo foi a partida entre CSA e Sampaio Corrêa, né, no estádio Rei Pelé, onde o jogo terminou empatado em 0-0. No caso, as melhores chances do jogo foram pelo lado do CSA, né, no caso aí destaque para o goleiro do Sampaio Corrêa, Luiz Daniel, que fez boas defesas ali garantindo o 0-0 do placar, né? Resultado que não foi muito bom para ambas as equipes, né, principalmente para o Sampaio, que ainda está na briga aí pelo acesso. Continuando a rodada, no caso dos jogos do sábado, tivemos Chapecoense e Operário no estádio da Arena Condá, onde o jogo terminou empatado em 1-1. No caso aí, a Chapecoense saiu na frente com o Perotti aos 41 minutos da primeira etapa. 2 minutos depois ali o Ricardinho empatou para o Operário, né? No início da segunda etapa, a Chapecoense teve um jogador expulso ali, né? O Pablo, no caso ali, cometeu a falta e ele levou o cartão vermelho. Aí, no caso, aí, a Operária criou algumas boas chances, né? A Chapecoense também, né? No caso, as duas equipes perderam boas oportunidades e terminou assim empatado. Chapecoense 1, Operário 1, né? Empate. O empate não é bom para ambas as equipes aí que estão na briga contra o Z4. Aí, nos demais jogos da rodada, também tivemos a partida entre Bahia e Brusque na Arena Fonte Nova, né? Onde, após a sequência de 5 jogos sem vencer, o Bahia conseguiu vencer dentro dos seus domínios, vencendo o Brusque por 1-0 aí com o gol do Vitor Jacaré aos 43 minutos da primeira etapa. Cadê o Jacaré? É um dos destaques da equipe na competição, né? O Bahia ao todo foram 13 chutes contra 5 do Brusque, né? No caso do Bahia, com 2 em direção ao gol, né? Um deles entrou, né? E do Brusque nenhum em direção ao gol, né? No caso, a equipe do Brusque não esboçou nenhum tipo de reação, tinha muita dificuldade para a criação das jogadas. E com essa derrota aí, o Brusque cada vez mais próximo da Série C, né? No caso, se perder na próxima rodada, já matematicamente já confirma o seu rebaixamento. E no estádio do Café, tivemos o duelo entre Londrina e Grêmio, né? No caso, o Londrina veio uma sequência de 4 jogos sem vencer, e no caso agora empatou com o Grêmio e completou uma sequência de 5 jogos sem vencer, e com isso acabou praticamente tirando a equipe da disputa ali em questão de briga pelo acesso, porque no caso, com as demais equipes pontuando e o do Londrina tropeçando, acabou tendo uma certa distância ali para o Vasco, que é o quarto colocado. No caso, o Grêmio saiu na frente no final da primeira etapa, aos 43 minutos, com o Diego Souza. E no segundo tempo, ali nos minutos finais, o Londrina empatou de pênalti com o João Paulo, terminando assim, Londrina 1, Grêmio também 1, né? No caso, o Grêmio, ele só depende de si ali, né? Cada vez mais próximo de confirmar seu acesso à Série A. E no estádio Novelli Júnior tivemos o duelo entre Ituano e Guarani, né? Caso o Ituano é mais um que está na briga pela acesso aí, vem tendo uma boa sequência de resultados. O Guarani também vinha de uma sequência de 4 vitórias seguidas e acabou aí tropeçando diante o Ituano. No caso, o Ituano saiu na frente com o Gabriel Barros aos 25 minutos da primeira etapa. Após isso aí, o Ituano criando boas oportunidades, né? O Guarani também sendo muito perigoso. Depois, no segundo tempo, o Guarani empatou ali com o chute ali do lateral direito ali, o Lucas Ramon, empatando para o Guarani. Mas ali na reta final do jogo ali, o Carlos Eduardo, né, o Dudu, fez o gol da vitória do Ituano, terminando assim, Ituano 2, Guarani 1, na casa aí. Com essa vitória aí, o Ituano fechando aí a 4 pontos do G4. Só depende de si ali também, né, uma combinação de resultados. Porque dependendo dos resultados, na última rodada ainda enfrenta o Vasco dentro de casa. E falando no Vasco, né, em São Januário, né, mais uma vez a torcida vascaína lotando São Januário para empurrar a equipe da Colina.
onde a equipe venceu o Novo Horizontino por 3-0. No caso aí, destaques aí para as crias da colina, né? No caso aí o Figueiredo, no final do primeiro tempo ali, um belo chute de fora da área, abriu o placar para o Vasco. Depois, no começo do segundo tempo, com menos de um minuto, o Marlon Gomes ampliou o marcador. E ainda na segunda etapa ali, de cabeça, o Léo Matos fez o terceiro gol. No caso aí, uma grande atuação do Vasco ali, mais uma vez aí com o apoio maciço da sua torcida. Cada vez mais encaminhar o acesso, né? No caso, o próximo jogo aí terá um confronto importantíssimo contra o Sport. E o Novo Horizontino com a derrota, né? Cada vez se complicando aí na luta contra o Z4, né? Precisa vencer pelo menos aí dos 4 jogos, precisa vencer mais 2 jogos aí para poder garantir a sua permanência na Série B. E no estádio Soares de Azevedo em Muriaé, tivemos o duelo entre Tombense e CRB, né? No caso, os gols saíram no segundo tempo, né? O Tombense saiu na frente com um gol de pênalti de Ciel, aí aos 14 minutos do segundo tempo. Depois, poucos anos depois, o CRB empatou o jogo com o Wellington Carvalho, e depois o Emerson fez o segundo gol do jogo, terminando assim Tombense 1, CRB 2. Com a vitória aí, né, matematicamente ali o CRB garante sua permanência na Série B, né? O Tombense com 43 pontos ali também só depende de si para garantir a sua permanência. E no estádio Moisés Lucarelli tivemos a partida entre Ponte Preta e Vila Nova. No caso aí, as duas equipes aí querem garantir de vez matematicamente a sua permanência, né? No caso, a Ponte saiu na frente no início da segunda etapa aí com um chute de fora da área do Alisson ali, né? No caso, abriu o placar para a Ponte Preta. Fora que no primeiro tempo o Vila Nova teve boa chance para poder abrir o placar, mas na reta final ali, nos acréscimos ali, o Vila Nova empatou com o Neto Pessoa, terminando assim Ponte Preta 1, Vila Nova também 1. Duas equipes aqui tiveram uma boa arrancada no segundo turno e agora perto de garantir a sua permanência na Série B. E fechando a rodada na Ilha do Retiro, tivemos a partida entre Sport e Cruzeiro, né? No caso, era um jogo muito importantíssimo para o Sport, né? No caso, a questão de briga pelo acesso, né? O Cruzeiro já consolidado, já campeão. E no caso aí, a equipe do Leão da Ilha teve uma boa atuação aí, garantiu a vitória por 3-1. No caso, no primeiro tempo, na cobrança lá na bola aérea, o Chico abriu o placar para a equipe do Sport. Depois, aos 40 minutos da primeira etapa, o Wagner Love fez o segundo gol, né? No caso, abriu uma boa vantagem no primeiro tempo. O Cruzeiro entrou com um time alternativo, né? Alguns jogadores foram poupados. Depois, na segunda etapa, o Cruzeiro teve mais domínio do jogo, conseguiu diminuir o placar com o Bruno Rodrigues aí no chute de fora da área, né? Acho que o goleiro ali, Saulo, acabou aceitando ali. Mas na reta final ali, o Claudinho fez algumas substituições, né? Aproveitando a questão mais de desgaste físico ali, colocou o Wanderson, colocou o Parraguês. E no caso ali, o Facundo Labandeira fez o terceiro gol aí, no momento onde o Cruzeiro estava mais em cima do Sport, né? Conseguiu aí, após uma falha da defesa do Cruzeiro, aí, né? Ele arrancou e fez o terceiro gol do Sport, terminando assim, Sport 3, Cruzeiro 1. E com a 34ª rodada concluída, temos assim a tabela. O Cruzeiro é o líder com 72 pontos. Temos o Grêmio em segundo com 57. Temos em terceiro o Bahia com 56. Em quarto o Vasco com 55. Na quinta colocação temos o Sport com 52. Temos o Ituano em sexto com 51. Em sétimo, Sampaio Corrêa com 49. Na oitava colocação, o Criciúma também com 49 pontos. Na nova colocação temos o Londrina com 47. Em décimo temos o CRB com 46. Em décimo primeiro, a Ponte com 44. Em décimo segundo, Tombense com 43. Em décimo terceiro, Vila Nova com 42. E na 14ª colocação, o Guarani com 41. Em décimo quinto temos a Chapecoense com 39. Em décimo sexto, o Novo Horizontino com 37. E fechando o Z4, temos o CSA com 36 pontos. O Operário em 18º com 33. O Brusque com 31 na 19ª colocação. E o Náutico em último lugar com 30 pontos em 34 jogos. Aí Série B faltando apenas 4 rodadas para o fim. No caso, a rodada já começa nesta próxima terça-feira, dia 11. Teremos 2 jogos. No caso, o Guarani recebe a equipe do CRB no Brinco de Ouro. No caso, o Guarani, se vencer, já matematicamente já pode garantir a sua permanência. E também teremos na terça-feira no estádio Castelão, o Sampaio Corrêa recebe a equipe do Chapecoense. Né? No caso, o Sampaio, se vencer, vai a 52 pontos ali. Né? No caso, para diminuir a distância ali para o Vasco, que é o quarto colocado. O Chapecoense tá indo, também precisa da vitória para poder se afastar ali
do Z4, né? No caso, se perder pode se complicar. Na quinta-feira teremos Operário e Brusque, né? Praticamente ele é o confronto direto ali na luta contra o Z4, né? O Operário, que é o 18º contra o Brusque, o 19º. No caso aí, apesar de as equipes vencerem, elas não saem do Z4, mas no caso, se o Brusque perder, já matematicamente já pode confirmar o seu rebaixamento. Na sexta-feira teremos 3 jogos, né? No caso teremos CSA em Londrina, né? No caso, Londrina já está a uma certa distância ali do pelotão ali dos 4 primeiros, então matematicamente já não tem muita chance de acesso. O CSA está na luta contra o Z4, né? Precisa vencer ali para poder, e também dependendo da combinação de resultados na rodada, para poder sair do Z4, fechar a rodada fora do Z4. Também na sexta-feira teremos Vila Nova e Cruzeiro, né? No caso, Vila Nova querendo confirmar sua permanência, né? O Cruzeiro já campeão aí, vai cumprir tabela nessa reta final, né? E no estádio Jorge Ismael também teremos Novo Horizontino e Náutica, também mais um confronto direto ali na luta contra o Z4, né? No caso, o Novo Horizontino vencer para poder se manter fora ali do Z4 e o Náutico matematicamente é bem difícil poder conseguir a sua permanência. No caso, se empatar ou perder, já pode matematicamente garantir, infelizmente, o seu rebaixamento. E no sábado teremos 2 jogos, no caso Tombense e Ponte Preta, né? O jogo ali do meio da tabela do campeonato. Também teremos no sábado Criciúma e Ituano no estádio Heriberto Rios, né? Jogo importantíssimo para as duas equipes aí, né? Pensar em brigar pelo Z4, né? Principalmente para o Ituano, se vencer pode ir a 54 pontos, né? Encostar cada vez mais ali, né? Caso de tropeço de Bahia ou Vasco. E no domingo teremos aí 2 jogos importantíssimos ali, né? Relacionados ao G4, no caso, na Ilha do Retiro teremos Sport e Vasco às 16 horas, né? No caso eu tava vendo confirmar se realmente ou vai ser na ilha ou na Arena Pernambuco, né? Mas provavelmente deve ser na ilha. Vai ser um grande jogo aí, no caso, o Sport vence e empata em número de pontos com o Vasco, só que não ultrapassa pelo saldo de gols, né? Com o saldo de gols do Vasco, no caso aqui o saldo de gols do Vasco é 11 e do Sport é 3, mas mantém ali. E também teremos Grêmio e Bahia na Arena do Grêmio, né? No caso, se o Grêmio vencer, ele vai a 60 pontos, né? Já fica a um passo de confirmar o acesso, né? No caso, depois da rodada seguinte. E o Bahia, né, precisa vencer também para se firmar cada vez mais, porque em caso de empate ou derrota pode se complicar ainda na luta pelo acesso, mas fora, após o Grêmio ainda o Bahia terá 2 jogos em casa, né? No caso, recebe a equipe do Vila Nova e do Guarani. No caso aí, o Bahia aí depende de si poder garantir a sua permanência na Série B. É isso aí, Série B cada vez mais emocionante, chega na sua reta final. Para vocês aí, o questão do G4 vai se manter o mesmo ali, Grêmio, Bahia e Vasco, ou o Sport vai entrar, ou o Ituano, né? Então, vamos acompanhar tudo aqui no canal só para você ver o que é a Série B. Tem muitas emoções e muita procedência. Valeu!